Fala aí, galera, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem aí. Vim aqui pra gente conversar, eu acho que é necessário, tem acontecido muita coisa aí. Aquele jogo contra o Ituano no último sábado, ele ainda não terminou, o juiz apitou, mas ainda não terminou porque, na verdade, aquele jogo, muita coisa que aconteceu nele não começou com o início da partida, com a bola rolando. Ele também, até agora, parece que ainda não acabou, teve muita coisa que aconteceu, então acho que a gente precisa conversar. A gente vai passar aqui até pelo ano do Paysandu, conversar sobre tudo, aí é necessário. Então a gente gosta muito de falar sobre campo e bola, mas a gente não tem como ficar alheio também a algumas coisas que tem que ser ditas, sabe? A gente precisa conversar aqui, fazer uma reflexão. Eu peço para vocês ficarem até o final, mesmo que não concordem, eu acho que vai ter algumas pessoas que não vão concordar, mas é a nossa opinião aqui. E bora lá, bora falar. Eu acho que todo mundo já sabe, não tem como ter ficado alheio dessa questão aí. Rolou uma confusão ali no jogo do Paysandu contra o Ituano no último sábado, né, pela Série C. No segundo tempo, vários torcedores invadiram o campo. O jogo foi paralisado pelo árbitro, que não tinha como, né? A galera teve que correr e pronto. Até a polícia fez um bom trabalho ali e felizmente ninguém ficou ferido. O jogo paralisou e depois de muito tempo ali teve que voltou, né? Ainda voltou. Eu pensava que nem ia voltar, mas retornaram para o gramado e ainda terminaram o jogo. Bom, aí a gente começa a nossa conversa, né? Queria realmente perguntar assim, para as pessoas, quem se sente motivado sendo agredido ou então alguém ameaçando, sabe? Você que é médico, é advogado, é um cara da engenharia civil aí, é um comerciante, imagina, e todo mundo tem um cliente. A pessoa vai agredir lá e, não, pô, agora sim eu estou motivado. Agora eu me sinto melhor para jogar essa partida, sabe? Não existe isso. É pouquíssimo inteligente, para não falar outra coisa. E aquela questão daquela desculpa, estamos pagando, estamos com raiva. Cara, nada justifica isso, porque não justifica tu agredir alguém ali. Como eu disse, em nenhum outro emprego existe isso. Não te dá o direito de pagar o ingresso de agredir alguém, de ameaçar a família da pessoa, sabe? Isso aí, como eu disse, não ajuda o clube. A gente vai falar da repercussão do que pode acontecer com o Paysandu, porque pode acontecer muita coisa ruim ainda. Ainda não acabou essas questões. O árbitro relatou na súmula tudo o que aconteceu, então é muito possível que tenha uma punição para o Paysandu. Eu lembro daquele caso do Curitiba em 2009, que teve uma invasão. Eles até conseguiram recorrer aí com o STJD, mas a gente teve uma punição de 10 jogos e R$ 100.000. Imagina essa punição para o Paysandu na situação que está. O ano que vem deve ser difícil, pelo que a gente está vendo. O Paysandu ainda não está eliminado ainda, mas a situação é bem difícil. A gente vai conversar um pouquinho mais também sobre a situação de pontuação e tal. A gente vai falar sobre o que vai acontecer daqui para frente também. Mas é isso. Então, esses atos, eles podem realmente acabar com o ano do Paysandu, se não acabar, prejudicar bastante. O Paysandu está com problemas financeiros, isso não é segredo para ninguém, tem um portal de transparência lá, sabe? É só olhar como o Paysandu está com problemas. Está numa Série C que não paga nada, tinha que voltar para a Série B, mas o planejamento acabou sendo bem complicado esse ano também e são mais 2 jogos aí e bora ver o que o Paysandu consegue fazer. Além dessa questão da punição e perder mando de campo e dinheiro, obviamente, por conta disso, não só da punição da questão financeira, mas se tu não tem um público, é lógico que tu não tem ali uma renda desse público, né? E tu não tem um apoio esportivo da galera te apoiando e também não tem essa questão financeira para pagar salário, para pagar o que quer que seja dentro do clube, que o clube ele precisa de dinheiro para continuar e para fazer boas contratações, para cuidar do gramado até, para qualquer coisa, para contratar um bom treinador, sabe, para qualquer coisa. Então, e além disso, a gente tem aí a notícia do jornalista, o Caio Rodrigues, do DOL, que ele conversou com uma fonte e o Rildo não está se sentindo seguro para continuar no clube, o que dá para entender, obviamente, o cara te persegue ali para bater e vai nas tuas redes sociais te ameaçar. E não só ele, o Paulinho e vários outros jogadores parece que já estão também com esse medo, com esse receio, né? E por mais que tu possa falar assim, o Rildo não está jogando tanto, eu acho o Rildo bom jogador, mas nesse quadrangular realmente não está desempenhando da melhor forma. O Paulinho também, longe de mostrar o que ele já mostrou algum dia ali, e outros jogadores também. Mas, cara, se
pensa ter uma debandada, pode ficar ainda pior para o Paysandu, sabe? Tem um jogo com o Castanhal aí na quarta-feira, vai ter esse e outros jogos aí, pode ficar mais manchado ainda, já tomou 4 do Ituano, agora o que vai acontecer, sabe? Não é possível que não ligue para a história do clube para ver o time com uma debandada. Isso é muito triste, cara, o cara quer abandonar o teu time porque ele não se sente seguro para jogar, sabe? Não é normal isso, a galera pode achar tô abandonando, esse cara não merece o Paysandu. Cara, não é isso. Como é que acontece tudo o que acontece e o cara realmente não se sente seguro aí? É complicadíssima a situação do Paysandu nesse momento. O Wilton Bezerra, que é agora o treinador do clube, né, que era auxiliar, ele falou muito em psicológico, em realmente motivar a galera lá, mas como é que alguém vai ficar motivado assim para esse próximo jogo, com tudo isso acontecendo? A gente não sabe quem vai jogar no próximo jogo do Paysandu por conta disso, sabe? Então, pode ser que não saia, mas mesmo se não sair, como é que a galera vai para esse jogo lá contra o Botafogo no próximo domingo? Como é que eles vão estar em campo? O futebol ele é feito ali por a questão tática, técnica, física e muito mental. Se essa mental desmoronar, esquece, amigo, não tem o que fazer, porque eles não vão conseguir jogar da melhor forma. Tem a possibilidade, mesmo que seja pequena, mas ainda tem, que seria muito importante para o clube subir, mas mesmo que não consiga, sabe? O que pode acontecer de pior ainda ao decorrer desse ano? Pode ser eliminado para o Castanhal, com todo respeito ao Castanhal, mas o Paysandu tem muito mais história e seria muito ruim para o Paysandu, eu acho, essa questão. Claro que a Copa Verde hoje em dia, não sei se hoje em dia, na verdade, não sei se valeu alguma coisa já, mas é um rival daqui, é um time que não tem a tradição e tudo mais, então já ficaria mais essa questão aí para o Paysandu. Esses jogos aí, o ano passado, o Paysandu terminou em último no quadrangular. Esse ano é possível acontecer de novo, sabe? Então, tudo isso que tem acontecido aí é péssimo, até para a imagem do clube. Pensa um cara que do próximo ano, um bom jogador, vamos contratar um bom jogador. É possível que ele não queira vir porque ele não vai também se meter nessa situação, sabe? Que ele não pode confiar. A gente vê como vários jogadores falam, eu vim por conta da estrutura, vim por conta da torcida, mas é complicado, sabe? Não reflete só naquele jogo, não acabou só naquele jogo, como eu falei. Pode refletir muito para o futuro. Então, como é que é uma boa decisão ameaçar o cara, entrar ali, sabe? Pode receber uma punição, deve, na verdade, porque aquilo não vai ficar impune. Quase ninguém fica impune com uma situação daquela. Tá em súmula, como eu disse, todo mundo viu, sabe? Então é numa Série C, por mais que não seja elite, é um dos nossos 3 grandes campeonatos aí brasileiros. E é isso, embora agora a gente pode falar também da questão aí do ano do Paysandu, né? Paysandu que, por exemplo, ganhou o Parazão, lógico que é uma coisa boa, fica na história, mas nem ali conseguiu realmente... A gente via que o Paysandu não estava bem, né? Não ganhou ali. Putz, o Paysandu realmente foi o grande merecedor desse campeonato. Ali demitiram o Itamar Chulina, que foi o primeiro treinador desse ano, ali contra a Tuna, naquele primeiro jogo da final. Realmente, perder de 4 numa final é complicado, mas eu acho que o Parazão tem que ser muito mais para teste, para ver o que está rolando, o que está acontecendo ali, e não para decidir um ano, sabe? Eu acho que se pegar o Parazão como parâmetro para bom ou para ruim, pode complicar, e acabou que foi demitido. No final, na outra final, quem assumiu o controle do time foi o Wilton Bezerra, que a gente pode até falar que refletiu isso lá na frente. A gente aguarda um pouquinho para a gente conversar isso um pouco mais lá na frente. Depois disso veio o Eutrópio, que é um cara que praticamente estava demitido quando pisou em Belém, que o histórico era muito ruim, a galera realmente não gostou. A gente fala muito em demissão, né? Em demissão, será que era melhor demitir ele agora ou não demitir, esperar? A gente fala muito isso, mas sem falar também em contratação. Será que foi o melhor momento? Será que foi o melhor profissional para aquele momento específico ainda? Trazer o Eutrópio? Talvez não, porque depois de só 9 jogos ele foi demitido. Então, quem é que está errado nessa história, sabe? O profissional, ele vem, óbvio que ele vai acreditar no trabalho dele, ele acredita, se ele não acreditar, ninguém acredita, ele vem fazer o trabalho dele, mas quem contratou tem que saber, sabe? Se ele era o ideal para aquela situação. Então ele fez boas com jogos fora de casa, mas a campanha dentro de casa é muito ruim, assim como o desempenho. Depois dele veio o Roberto Fonseca, que foi o último treinador.
melhorou a situação ali, principalmente de tabela, de pontuação, mas o time nunca deu aquele salto, né, de desempenho. E é claro, foram só 12 jogos dele, por mais que a Série C ela tenha mais tempo de treinamento entre um jogo e outro, é uma semana praticamente ali, é pouco tempo, né? Mas mesmo assim esperava mais uma evolução maior, porque foi sofrimento, foram jogos ali, teve aquele jogo contra o Ferroviário, teve jogos bem ruins, então é complicado. Mas e aí? Aí tem a questão também ali do executivo, que eu sempre bato nessa tecla. O Paysandu ficou um momento sem executivo, o Ítalo saiu, e sem falar, o Ítalo fez um trabalho excepcional. Não estou falando isso, mas em tese o executivo é o cara que tem estudo, tem noção, tem conhecimento de causa ali, conhece outras pessoas ali até para uma possível contratação. E esse cara seria o mais ideal para entender a situação ali do clube, ele estava ali para enxergar se ele deve demitir aquele treinador porque não vai dar mais nada ou então permanecer com ele porque vai melhorar ou então pode ser até pior que ele. A gente eu sempre falo isso aqui. Não é que às vezes a gente defende alguém que a gente acha espetacular um treinador, mas o que vem em seguida pode ser ruim, sabe? Assim, muita gente achava o Eutrópio pior do que o Itamar. E agora o Wilton fez foi um jogo muito ruim ali do Paysandu. Foi terrível o jogo do Paysandu contra esse último, contra o Ituano, 4-1. O Ituano com certeza mereceu. Transições defensivas ali do Paysandu terríveis. O Paysandu está com esses problemas desde o início, que eu estou falando. Eu citei o Parazão para citar o ano todo, porque, por exemplo, no primeiro gol ali do Ituano, foi um problema na saída de bola. Eu lembro de problema na saída de bola lá contra o Botafogo, no primeiro jogo entre Paysandu e Botafogo, aqui na Curuzu, que foi um Deus nos acuda ali, sabe? Então são erros que foram repetidos durante o ano inteiro, não surgiram agora. Toda a situação aí que tem... O dentro de campo influencia fora de campo e o fora de campo influencia também lá dentro, na diretoria, quem está lá dentro do campo. Então uma coisa está ligada à outra aí, e essa questão ali de... Será que foi a melhor decisão tomada demitir o Roberto Fonseca? Por mais que ele estivesse bem, para mim foi muito pior. Eu não estou nem falando do Wilton Bezerra, tá? Porque de repente se ele não aceita, o Paysandu ficaria numa situação bem ruim, porque está em cima da hora tudo, os bons treinadores estão em clube já, quem é que ia vir, ia gastar mais dinheiro talvez, e sem certeza nenhuma que ia resolver alguma coisa. Então, eu fico me questionando, quem é que está na frente do futebol do clube? Porque eu não sei, sinceramente, se essa pessoa, essa junta, essas pessoas têm competência e capacidade para gerir um clube, sabe? Então, a situação está complicada, sabe? Passa por muitas coisas. Foi um ano de decisões muito ruins do Paysandu. Eu acho que mesmo as pessoas têm que cobrarem as pessoas certas, sabe? E mesmo isso, eu tô falando não é para agredir ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem que cobrar mais as pessoas certas. Jogadores, em nenhum momento, eu vi também eles sem vontade de jogar. A gente pode reclamar muito, como a gente tem reclamado nas lives, da capacidade técnica e tática, mas vontade eu não vi, sabe? De faltar vontade. Ele tá ali fazendo o trabalho dele, se é bom ou não. Alguma pessoa tem que avaliar, esse treinador, executivo, se tiver uma pessoa capaz. Então, o Paysandu se vê nessa situação. Como eu disse, tem jogo contra o Castanhal na próxima quarta, aqui em Belém. É o primeiro jogo aí, é o jogo de ida das quartas de finais. Vai jogar contra o Botafogo fora de casa pela Série C no domingo. Então tem aí esse resto de ano para ver o que vai acontecer com o Paysandu, se vai ter jogador ainda, alguns jogadores que são até titulares, né? Ali a gente tem informação do Paulinho, do Rildo, do goleiro, o Vitor Souza. A gente até viu o goleiro, né? Ele postou os prints lá com as ameaças e tudo mais. A pontuação tá difícil, seria melhor o Ituano vencer os seus jogos lá e o Paysandu vencer os dois. O Paysandu, acho que mesmo vencendo os dois, teria problemas até para classificar. O saldo de gol tá muito ruim. A gente deve fazer um vídeo mais específico sobre essa questão aí de pontuação também, o que dá para fazer com o Paysandu. Mas basicamente é isso que tem para falar hoje. Eu queria que vocês falassem também de forma educada, né? Sei que a maioria mas algumas vezes alguém extrapola, pode pensar que é pessoal, não sei o que, mas as pessoas sabem quem elas são, né? Então a gente vai conversar, a gente pode conversar aí nos comentários, a gente pode trocar ideia de forma bem educada e bem legal. A galera do chat sempre vem aqui trocar ideia com a gente e é sempre legal. Mas é isso, galera. Queria trazer essa reflexão. Eu acho que
é necessário a gente conversar sobre isso, sabe? Essa cultura de achar que tem que botar dedo na cara de profissional para ameaçar ele, tem que acabar. Isso é patético a situação. Então a gente vai continuar aqui com o nosso pré e pós e sempre conversando com vocês, sabe? Sem exagerar, sem chamar ninguém de lixo, gritar por aqui e conversar numa boa. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas a gente tem que analisar isso e cobrar de forma que vai ajudar mesmo, não prejudicar o clube, sabe? Cobrando algumas coisas de estatuto, por exemplo, algumas coisas assim. Então é isso, o ano do Paysandu foi complicado, sem tirar o mérito dele de ganhar o Parazão, sem tirar o mérito de ficar em primeiro na fase de grupo, mas eu lembro de mais jogos ruins do Paysandu, atuações ruins do que boas, lances de gente, um gol bem construído ali, a gente quase não lembra, então não é normal isso também, né? E o quadrangular reflete isso. O Paysandu não conseguiu vencer em 2021 no quadrangular, né? Tiveram 3 jogos da Série C 2020 nesse ano, então não conseguiu. Nesse momento ele tem a mesma pontuação ali do que o Ipiranga, né? O mesmo aproveitamento, na verdade, que eu queria falar, que o Ipiranga, mas levou mais gols do que o Ipiranga. Tem o mesmo número de gols que fez, mas levou mais gols. Então o Paysandu, se fosse pegar ali os 2 grupos, seria o último, né? E alguma coisa tem aí. Então é isso.